Meu nome é Maia Levin, eu moro em Israel já há algum tempo, mas eu cresci em São Paulo. Eu sou professora de hebraico bíblico da eTeacher e eu queria falar com vocês hoje um pouco sobre quem escreveu a Bíblia, sobre tudo que eu queria falar. Quando eu estava preparando essa aula, eu vi que eu estava escrevendo um livro, eu tive que diminuir um pouco. Mas a gente vai tentar conversar um pouco. Eu vou tentar pedir ajuda de vocês mais, para vocês também falarem um pouco mais, não só ficar eu falando. E eu vou mandar um e-mail para vocês, uma mensagem para vocês, para quem não é aluno nosso. Vocês têm aqui esse site teacherbiblical.com/463. Se vocês tiverem interesse em se matricular em um dos nossos cursos, com esse código vocês têm vocês recebem um desconto. E a eTeacher tem uma promoção super legal, na verdade, nesse mês de março, que quem se inscreve recebe uma correntinha com o nome escrito em hebraico. Eu tentei ganhar uma também, mas eu não ganhei. Estou tentando ainda. Então, vamos começar. Então, os tópicos que eu quero falar hoje um pouco da divisão da Bíblia Hebraica e quais são os livros da Bíblia Hebraica. E falar um pouquinho, assim, dar uma pincelada sobre os autores também desses livros. E eu vou tentar me focar um pouco mais em uma parte dessa divisão para falar um pouquinho mais, e nas outras duas partes dar mesmo só uma pincelada. Se vocês acharem interessante, a gente pode fazer uma segunda parte dessa aula. Então, a primeira coisa que eu queria falar é dessa palavra Torá. Alguém já ouviu essa palavra? Alguém sabe o que essa palavra quer dizer? Vocês podem levantar a mão, ou se vocês estão com essa linha. Jarbas, eu vou passar o microfone para você. Tudo bem, Jarbas? Torá significa lei ou instruções. Isso. Torá significa lei ou instruções. Tem vários usos da palavra Torá. Estudo, não tanto. Mais como instrução ou ensinamento. Ensinamento. E, Joaquim, eu vou passar o microfone para você. Tudo bem, Joaquim? Tudo bem? Quando eu leio a palavra Torá, me recordo de que Abraão guardava os preceitos, os juízos e as leis do Eterno. Então, Torá engloba toda essa matéria. Os ensinamentos, os juízos e as leis do Eterno. Isso mesmo. Vocês podem abaixar a mão de vocês, então, depois que vocês falam. Obrigada, Joaquim. Eu tenho certeza que vocês já falaram. Elmar, tudo bem? Tudo bem. Eu entendo que Torá, pelo menos que tenho visto aqui nos ensinos de cursos, Torá é uma lei, é o livro de leis, das leis. Não sei simplesmente só leis, deve ter outras coisas que mais são acrescentadas. Porque leis a gente sempre se baseia como foi mosaico, lei mosaica, né? Assim, uma coisa assim. Se você não fizer isso, você é punido pela lei. Ok. Muito bom. Não sei se concordo exatamente com tudo que você disse, mas realmente é lei. E, bom, a verdade é que essa palavra Torá, ela engloba várias coisas. Então, eu queria pedir para vocês, sempre que vocês falarem, para vocês apertarem de novo o botãozinho do Raise Hand, para saber se
quando vocês estão com a mãozinha assim do lado de vocês levantada, eu também vejo isso. Então, eu estou achando que vocês querem falar comigo ainda. Neide, tudo bem? Você quer falar alguma coisa? E sempre para depois de vocês falarem, que vocês façam questão de apertar de novo o botãozinho e fechar o microfone. Eu não estou conseguindo ouvir a Neide. Neide, então, por favor, me escreve no chat, eu não estou conseguindo te ouvir. Então, essa palavra Torá, na verdade, ela é relacionada com várias coisas. Geralmente, a gente pode usar a palavra Torá para se referir à Bíblia. Mas no judaísmo existem duas Bíblias. Existe o que a gente chama de Torá Shebaktav, que é o que vocês conhecem como o Velho Testamento. Torá Shebaktav é literalmente a Torá escrita. E a gente também tem o que a gente chama de Torá Shebe'al-Peh. Torá Shebe'al-Peh é a tradição oral, que seria uma explicação da Torá escrita. Então, Torá, como vocês falaram, quer dizer lei, caminho, ensinamento. E essa Torá Shebe'al-Peh, essa tradição oral judaica, a gente chama ela de Talmud. E eu tenho aqui uma folha para vocês, para mostrar mais ou menos como funciona o Talmud. Ele é um texto muito interessante, ele é composto de várias partes. E, na verdade, o Talmud ele é uma grande discussão de vários sábios, composto de várias partes. Tem uma parte que a gente chama de Mishnah, que ela está mais ou menos aqui. Então, tem uma certa interpretação da lei. E aí a gente tem a Gemara, que são vários, geralmente está nessa parte mais embaixo. E a gente tem vários sábios discutindo, cada um dá a sua opinião. No final da discussão, eles podem chegar ou não a uma conclusão. Às vezes é um rabino que está certo, às vezes é outro rabino que está certo. E aqui do lado vocês veem que são comentários. E aqui também são outros comentários e também, às vezes, onde que a gente pode encontrar mais sobre esse mesmo tema que tem essa folha, em que outros lugares a gente pode, do Talmud, a gente pode encontrar. Então, vocês veem assim que é um livro com hiperlinks, assim, como se a gente tivesse um pouco assim na internet. Se você quer ver mais sobre isso, vá para tal página. Então tem essas duas, a gente chama, né, tanto a Torá escrita, todo o conjunto da Bíblia a gente pode chamar de Torá, e também o Talmud, a gente chama ela de Torá oral, a lei oral, e tem uma outra coisa que é a Torá também, a gente já vai ver daqui a pouco, mas na verdade a Bíblia hebraica, o nome mesmo dela, assim, o nome mais, a melhor definição que a gente poderia dar seria Tanakh. Alguém conhece essa palavra, Tanakh? Vocês querem? Neide, eu não estou conseguindo escutar. Pablo, você quer falar? Vou passar o microfone para você, Pablo. Tudo bem, Pablo? Boa noite. Boa noite. Tanakh, eu conheço como uma abreviação, no caso, Torá, Neviim, Ketuvim. Isso mesmo. Seria o Tav, o Nun, o Kaf Sofia. Exatamente. Tanakh. Isso mesmo. Ele é uma abreviação, como a gente tem ONU, Organização das Nações Unidas, Tanakh também é uma abreviação. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quantos livros tem na Bíblia? Quem pode me responder isso? Você tem perguntas? Pode falar, Fábio. Bom, na divisão que nós temos, conhecido como Antigo Testamento, seriam 39 livros. Porém, eu sei que existe uma diferença na maneira da divisão dos livros no Tanakh, né, no texto hebraico. Sim. Aí varia, né, 22, 26, alguma coisa assim. A gente vai falar sobre isso. 39 livros dos protestantes. Tem algum católico aqui que pode me dar um número diferente?
Vocês podem levantar a mão. Thomas, você quer falar alguma coisa? Vou passar para você o microfone. Oi, Thomas. Joaquim Gomes, vou passar o microfone para você. Tudo bem, Joaquim? Meia. Oi, Joaquim, está me escutando? O Gomes está escutando. Ah, ok, Joaquim. Você viu que estava com a mão levantada? São 29 livros. Não são 29 livros, mas 39 livros o Pablo falou que é da Bíblia protestante e da Bíblia católica. Alguém sabe quantos livros tem a Bíblia católica? Ainda bem que eu fiz a minha lição de casa, hein? Senão, a Bíblia católica, na verdade, ela tem 46 livros no que se chama de Antigo Testamento, que eu chamo aqui hoje de Bíblia hebraica. Então, eu queria pedir para vocês, se vocês não estão falando comigo, que vocês fechassem, tivessem certeza que o microfone de vocês está fechado. Ok? Por favor, obrigada. Assim a gente não entra outros barulhos na sala. Então, no Antigo Testamento, na Bíblia hebraica, a Bíblia protestante tem 39 livros, a Bíblia católica tem 46 livros. A gente pode tentar discutir hoje um pouco por que essa diferença. E eu vou contar para vocês uma coisa impressionante. O Tanakh, ele tem 24 livros. Espero que vocês estejam impressionados. O Tanakh tem 24 livros. Eu vou mostrar para vocês hoje como que os judeus contam, como a gente chega nessa conta de 24 livros. Ok? Mas cada um tem menos que o outro. Então é isso. Vamos falar sobre essas 3 partes que o Pablo falou. Então, olhem só. Tanakh, ele é uma... Ai, esqueci a falar. Abreviatura. Uma abreviação, obrigada. Uma abreviação de Torá, Neviim e Ketuvim. Vocês estão vendo? O Tav aqui, do Tá, tem de Torá, o Nun, Neviim, e o Raf, aqui é um Raf Sofit, mas aqui Ketuvim. Ok? E a gente então vai começar falando dessa outra Torá. Então, a gente já falou, né, que Torá pode querer dizer a Bíblia, que a gente tem a Bíblia escrita, a Torá oral. E a Torá também, a gente chama ela são os 5 primeiros livros da Bíblia. Vou escrever aqui para vocês, os 5 primeiros livros da Bíblia. Eu não tenho acentos, então eu peço desculpa para vocês, eu escrevo sem acentos aqui. E a gente também chama eles de Pentateuco. Vocês já ouviram falar, alguém me falou agora, Lei de Moisés. A gente também chama esses 5 livros, ou Lei Mosaica, na verdade dá o mesmo. Em hebraico, a gente tem 2 nomes também para isso. Um deles é Humash. Quem sabe hebraico consegue ver que esse nome Humash tem a ver com 5, Hamesh é 5. E a gente também se refere a Torá como Hamishá Humshei Torá. Também, os 5 livros da Torá. Ok? Então a gente vai ver quais são então esses primeiros 5 livros da Bíblia. Então, a gente tem o Bereshit. Tem alguém que quer ler? A gente tem aqui o Bereshit em hebraico. Vocês podem levantar a mão se vocês quiserem. Tá?
Pablo, você quer ler? Eu queria te fazer uma pergunta, Pablo. Você está conseguindo me ouvir bem? Estou ouvindo bem. Ok, então a Alzira está reclamando falando que está falhando muito, pode ser que seja a sua internet, Alzira. Então, Pablo, você quer ler esse versículo? Sim. Excelente. Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve'et ha'aretz. Excelente. Então, Bereshit, no princípio. E vocês conseguem ver que palavra que a gente tem aqui? Qual é a raiz dessa palavra Bereshit? Você sabe qual é a raiz dessa palavra, Pablo? Ah, o Adriano falou aqui, Rosh. Isso mesmo, Adriano. Rosh quer dizer cabeça, mas também quer dizer o início de alguma coisa, ou algumas vezes o topo de alguma coisa. A gente fala, por exemplo, Rosh Hashanah, o ano novo, começo do ano, cabeça do ano, mas faz esse sentido. Então, Bereshit é no princípio. Bará, criou, Elohim, Deus, et ha-shamayim, os céus, ve'et ha'aretz, e a terra. E em português, a gente chama esse livro de Gênesis. Gênesis também quer dizer, né, princípio. Esse livro, do capítulo 1 até o capítulo 11, relata como Deus criou o mundo e os primeiros humanos, as histórias, né, do Adão, da Havá, da Eva, do Caim e do Abel, da Torre de Babel, as várias coisas que acontecem mais ou menos do capítulo 12 até o capítulo 50 desse livro. A gente vê várias histórias dos patriarcas e das matriarcas, né, os ancestrais israelenses, o Abraham e a Sará, o Isaac e a Rivka, o Yaakov e a Leá e a Rachel, as duas esposas dele, os descendentes do Yaakov, né, o filho dele, o Yosef, vai para o Egito, como que ele se torna poderoso e como eventualmente o povo de Israel acaba tendo que ir para o Egito. Então, é um livro super interessante. Tem alguma coisa que vocês queriam comentar sobre o Bereshit? Vocês podem levantar a mão, eu passo a palavra para vocês. Joaquim, vocês dois estão com a mão levantada? Eu não tenho certeza. O Joaquim Gomes, você pode falar, seu microfone está aberto. Sim, ela já passou o momento agora, obrigado. É que eu me atrasei. Ok. Então, você pode abaixar a mão, você pode clicar de novo, porque senão eu fico achando que vocês ainda querem falar comigo. Joaquim Levi, você quer fazer algum comentário? Não. Você pode abaixar sua mão também, por favor. E tem uma coisa, na verdade, muito interessante nesse livro. Eu gosto muito do livro de Bereshit. A gente costuma dizer que em toda a Bíblia, em toda a Torá, existem 613 mitzvot. Ou seja, 613 leis. Mas em Bereshit, a gente só vê 3 leis, na verdade. Então parece uma coisa meio estranha, né? Em 5 livros, a gente deveria ter pelo menos umas 100 leis em cada um deles, se fosse dividir mais ou menos igual, né? Alguém tem alguma ideia de por que será que nesse primeiro livro, se a Torá é um livro de leis, como vocês falaram, então por que no primeiro livro só tem 3 leis? Maia. Oi, Pablo. Eu acredito que, na verdade, a razão de existir do Bereshit é trazer à tona a narrativa do princípio de todas as coisas, né? O casal, o planeta, o primeiro pecado, a primeira arca, enfim, sempre no sentido das primeiras coisas. Uhum. Ou seja, eu pelo menos entendo que a razão de haverem apenas 3 leis no Bereshit seria essa,
né? Ainda seria cedo, vamos dizer assim, não haveria uma necessidade dentro da narrativa, dentro da história humana até então, para que as demais leis fossem trazidas à tona, fossem reveladas pelo Senhor. Uhum. Esse é o meu entendimento. Uhum. Muito legal, Pablo. Marcelo, você quer falar alguma coisa? Você está com a mão levantada também? Obrigada, Pablo. Não estou conseguindo escutar o Marcelo também. Mas é isso. Gostei muito da sua explicação, Pablo. Uma das explicações que a gente tem seria isso, que a Torá, sim, é um livro de leis. Mas se a gente for ver, o que está contando o Bereshit? Bereshit conta pra gente como o Abraham recebia os convidados na casa dele, que ele ia, o que ele fazia, como que ele ensinou o filho dele, enfim. Se a gente for ver em Bereshit, conta a história dos patriarcas e das matriarcas, como eles se relacionavam com Deus, como eles rezavam, como eles agradeciam. Até, às vezes, alguns problemas que tinham dentro da casa deles. O Jacob, que gostava mais da Rachel do que da Leá, e como isso, de repente, criou problemas entre os filhos dele, a ponto dos irmãos venderem o Yosef, porque eles tinham ciúmes do Yosef, e do Yosef também, de repente, ter um pouco de nariz empinado, e achar que... né? E uma das coisas então, que a gente pode aprender Bereshit é isso, Maaseh Avot, os atos dos nossos pais, dos nossos ancestrais. Então, uma das explicações que o judaísmo traz é que antes da gente ter esse monte de leis, faça isso, faça aquilo, a gente precisa saber se comportar, a gente precisa saber se comportar como pessoas boas. Não adianta só cumprir 600 leis se a gente não se comporta direito, se a gente não tem um relacionamento bom com outras pessoas. A Coach fez uma pergunta de que na Bíblia está escrito que Deus fez as estrelas. Não é um acréscimo da tradução, Coach. Tem uma parte que fala que ele fez a Shamayim Eta Kohavim. Não sei agora exatamente qual é o versículo, mas deixa eu ver. As águas e não sei o quê. Ele fala, acho que no versículo 14, alguma coisa assim, do Gênesis, que ele fez 2 luminárias grandes, uma grande para governar o dia e a outra para governar a noite e as estrelas. Ela já está falando. Esse daí. Aqui. Betamaor Akaton e a luminária menor, Lememshelet, para governar a Laila Beta Kohavim. Kohav é uma estrela. E o Marcelo está perguntando se seria possível traduzir dia único ao invés de primeiro dia. Não, Marcelo. Essa tradução de errado como único depende muito do contexto, é muito estranho aqui. Errado é um número, quer dizer, 1. A gente conta errado, shtaim, shalosh, 1, 2, 3. Errado não tem... ok, quando a gente... Talvez esteja perguntando isso por causa do versículo que fala Hashem Elokeinu, o Deus é o nosso Deus, Hashem Ehad, Deus é um e único. Errado a gente entende isso, um no sentido de um e único, mas errado é um número normal. Maria, você tem um comentário para fazer, alguma pergunta? Que você falou sobre a costela. Qual seria o versículo que falava da costela que teve do homem? Costela? Não, eu não falei, mas ok. Não, a Ruth me perguntou das estrelas, Kohavim. Sim. Não, é que eu tenho curiosidade. Não é curiosidade, eu gostaria de saber se
que no versículo da Bíblia que eu tenho, que é a tradução de Bíblia de Jerusalém, no versículo 22... Qual capítulo? Do segundo capítulo, Uhum. fala assim: depois da costela que tirara do homem, Yahvé Deus modelou uma mulher e a trouxe ao homem. Uhum. Então, essa costela parece que é uma falta de... Não tinha palavra exata para se traduzir, então... Na verdade, não é costela, a palavra se traduz como costela, mas ele fala do lado. Do lado, né? Então seria do lado. Mas a gente entende que o osso que tem do lado é a costela. Ah, obrigada. Sim? Ok? Então, esse seria o primeiro livro. Eu não falei para vocês, mas vamos escrever aqui. Segundo a tradição judaica, quem escreveu esses 5 primeiros livros foi o próprio Moshe. Então, quem escreveu, vamos escrever aqui em azul. A não ser os últimos versos, que segundo a tradição judaica, alguns dizem que foi o Moshe que escreveu, apesar de ter sido a morte dele. Alguns dizem que foi o Yoshua que escreveu. Vocês podem escolher qual explicação vocês gostam mais. E alguém tinha me perguntado antes uma coisa bem interessante, se existem exatamente provas de quem escreveu a Bíblia. A verdade é que não. Eu estou trazendo para vocês qual é a explicação segundo a tradição judaica. Existem vários pesquisadores que se apoiam nessa explicação também. Mas mesmo os pesquisadores que se apoiam numa outra explicação, então eu não quero ficar também confundindo muito, ninguém tem provas externas à Bíblia de quem seriam os autores da Bíblia. Sempre feita uma análise do próprio texto para se chegar às conclusões. Então, a verdade é que nenhum dos dois lados tem exatamente provas. Ok? Moshe, sim, Moshe é como a gente fala em hebraico Moisés. Eu vou escrever aqui Moisés também. É que nem todos, vocês vão ter que me ajudar hoje, nem todos os nomes em português eu conheço. E o segundo livro da Bíblia, então, é esse livro Shemot. Também um livro muito legal. Alguém quer ler esse primeiro versículo que a gente tem do Shemot, do Êxodo? Marcelo, está com a mão levantada. Você consegue falar comigo? Pode ligar o seu microfone e falar? Cássia, eu vou passar o microfone para você. Tudo bem, Cássia? Tudo bem, tá me ouvindo? Sim, estou te ouvindo. Ok. Quer que lê? Quer ler em hebraico? Uhum. Posso ler. Uhum. Ok. Veler Shemot Benai. Ishael Habaim Miraimar Et Yetkov Eish Uveito Baú. Muito bom. Então, ele e estes Shemot Benei Israel são os nomes dos filhos de Israel. Abaim, que vieram Mitzraima, para Mitzraim, é o nome do Egito. Et Yaakov, com Yaakov. Ish, Uveito, Baal. Cada homem, cada homem, Uveito, e sua casa, sua família, vieram. Então, a gente vê que esse livro se chama Êxodo, em português. Êxodo quer dizer, né, saída.
E em hebraico ele se chama Shemot, porque Shemot vocês veem é a segunda palavra desse livro, mas Shemot quer dizer nomes. E a verdade é que em hebraico a gente também chama, deixa eu ver onde eu anotei isso aqui. Bom, o Êxodo é basicamente a história desse livro, é sobre o Êxodo, né? Como os filhos de Israel saíram do Egito, né? Como o Moisés é encarregado por Deus para liderar os israelitas no Egito e como que eles foram escravizados. Quando eles saem depois como eles saem do Egito, depois do Monte Sinai, que Deus faz uma aliança com Israel, como ele dá instruções divinas para os israelitas, né, que eles prometem obedecer, e tem também instruções da construção do tabernáculo. E esse é o segundo livro da Bíblia, e ele também ele também foi escrito por Moisés. O Adriano está fazendo uma pergunta aqui super interessante, se no Tanakh, qual foi o local da travessia, o Mar Vermelho ou o Mar dos Juncos? O Mar Vermelho, em hebraico, o nome dele é Yam Suf, e Yam Suf quer dizer Mar dos Juncos. Então, foi também no Mar Vermelho e também no Mar dos Juncos. E Ivan está perguntando se 40 anos é literal ou simbólico. A tradição judaica entende que são 40 anos literais. Ok? Vocês têm alguma outra pergunta? Sim, eu quero falar bem em geral, não dá para a gente entrar em muitos detalhes hoje. Alisson, estou passando o microfone para você. Tudo bem, Alisson? Tudo bem, Maia? Tudo bem. Eu gostaria de saber, ouvir falar, só dando um pouquinho, que na verdade minha mão já estava levantada há um tempo, essa questão das 613 leis. Uhum. Eu ouvi falar que essas 613 leis têm a ver com o número de ossos e nervos do corpo humano, por isso são 613 leis. Uhum. Isso é fato mesmo? Existe essa Existe uma explicação, assim, que são... Espera que eu nunca me lembro quantos são positivos e quantos são negativos. São 365 mandamentos negativos, ou seja, do tipo não faça, ok? 365 dias por causa dos 365 dias do ano. E 248 mandamentos do tipo faça alguma coisa, né? Ordens do tipo faça. E aí se diz que são 248 nervos e ossos do corpo. Eu não sei se isso tem alguma validade médica. O que você está perguntando, Alisson? Só por questão, porque pela coerência de números, né? Como eu já ouvi falar, eu falei, bom, sim, 365 mais 365 mais 248 realmente dá 613. Se a gente tem mesmo 248 ossos e nervos, eu não faço a menor ideia. Eu sempre me perguntei isso, na verdade, e eu nunca consegui... Nunca achei um número relativo que confirmasse isso, mas como eu ouvi isso já de uma pessoa que é bem, de um judeu praticamente, né? Ele, conhecedor mais da tradição, ele sempre enfatiza, entendeu? E posteriormente no Novo Testamento. Uhum. Ó, o Adriano está falando que são 206 ossos. Tá faltando uns aí, vamos quebrar alguns ossos, Adriano. Brincadeira, gente, que horror. Alzira tem uma pergunta, pode pedir um pouco o Alisson? Posso perguntar? Pode, claro.
Eu tenho uma dúvida em relação a que momento Moisés ele descobriu que ele fazia parte do povo israelita e não do povo egípcio. Ele era israelita, ele não era egípcio. Desculpa, até fiz a pergunta errada aí a você, por escrito. Ele não era egípcio, ele era israelita. Mas em que momento se tem ideia de que ele descobriu isso? Segundo na verdade na Bíblia a gente não tem como saber isso, não tem nada escrito, mas segundo a tradição judaica, o Moisés, bom, a mãe dele foi a ama de leite dele, segundo a tradição judaica, ou seja, alguém abriu o microfone? Está vindo um barulho. Eu queria pedir para vocês, de novo, por favor, não estou falando. É o Silvio. Silvio, por favor, mantenha seu microfone fechado. Está vindo um barulho horroroso daí. Se você quiser falar comigo, por favor, se você pode me dar um chat. Então, segundo a tradição judaica, ela era a ama de leite dele, e ele sabia, então, apesar de ele ter sido criado no palácio, ele sabia desde, tanto que quando ele acaba matando, quando ele vê, né, um egípcio e um judeu, ele acaba matando o egípcio, depois ele vê 2 judeus brigando e ele também quer interferir, ele não quer que os judeus briguem. Ele sabia que ele era hebreu, segundo a tradição judaica. Óbvio, a gente não tem como saber isso só pelo que está escrito na Bíblia. E alguém me perguntou aqui quando que... Oi, Pablo. Com licença. Em relação a essa pergunta, muito interessante. Pelo texto bíblico é possível saber essa resposta, porque em Êxodo, em Shemot, quando a filha de Faraó encontra a criança Moisés, em Êxodo 2:6, ela mesma ali reconhece que Moisés era dos hebreus. E eu acredito... Porque ele está no rio. Eu acredito também pelo... Isso, eu acredito também pelo fato dele ser circuncidado. Eu acredito que ele era circuncidado. Né? Tanto é que eu acredito que por isso que de imediato o reconheceram. Né? Então eu acredito que pelo fato dele ser circuncidado, ali no círculo íntimo dele, a própria mãe adotiva dele nunca escondeu essa realidade, né, dele. Eu acredito que daí, né, desse passagem de Êxodo 2, e o fato dele ser circuncidado, que era abominação aos egípcios, né, era algo que os egípcios não praticavam, ficava bem claro que ele era um hebreu. Sabe que tem uma coisa interessante, Pablo, que pela tradição judaica, Moisés é uma das pessoas que nasceu circuncidado. Como se ele não tivesse tido fazer o brit nele, ele já nasceu sem o prepúcio. E talvez por isso seja uma coisa de como a filha do faraó consegue reconhecer o Moisés, mas talvez também por isso, como tinha essa lei de que as crianças hebreias tinham que ser jogadas no rio, então ela vê uma criança num cesto no rio, ela acha que ele é um hebreu também. Mas aqui, fora isso, a gente não tem muita confirmação mesmo no texto bíblico. E alguém está me perguntando, bom, vamos ver aqui. Marcelo perguntou, se a pessoa não cumprir as 613 mitzvot numa existência, ela voltará numa nova vida para cumprir as que faltaram. Marcelo, para o judaísmo, as únicas pessoas... Bom, ninguém tem que cumprir 613 mitzvot, porque é impossível cumprir 613 mitzvot. Algumas mitzvot são específicas para as mulheres, algumas mitzvot são específicas para os sacerdotes, algumas mitzvot são específicas que só se pode fazer na terra de Israel. Então, não existe ninguém que consegue cumprir 613, porque várias delas são para grupos específicos de pessoas.
Mas para o judaísmo, os judeus são obrigados a cumprir as mitzvot e os não-judeus seriam, em teoria, obrigados a cumprir, a acreditar em Deus, a ter tribunais de justiça, a serem pessoas boas, mas não necessariamente a cumprir todas as leis que os judeus cumprem. E isso não quer dizer que alguém é melhor ou pior, não é uma relação de... Não sei, uma vez alguém me perguntou assim, mas se eu não cumpro as 613 mitzvot, eu vou para o céu. Isso não existe essa ideia de que você não é... No judaísmo também tem uma questão de que se você não é obrigado a cumprir alguma coisa e você cumpre, não tem exatamente muito valor. O judaísmo dá valor para quando você é obrigado a fazer uma coisa e você cumpre a sua obrigação. Isso é papo para uma outra aula. Então, vamos falar do terceiro livro da Bíblia, então. O terceiro livro da Bíblia é o Vaikra. A gente tem aqui o primeiro livro do Levítico. E alguém quer ler esse versículo? Alzira está com a mão levantada. Tem uma pergunta ainda? Não, eu posso ler? Gostaria de tentar. Pode, claro, Alzira. Pode ler? Pode. Vaikra, El Moshe, Vaidaber, Adonai, Elav, Meohel, Moed, Lemor. Muito bom. Excelente, Alzira. Então, Vaikra é um verbo, chama Ishamou, é a primeira palavra desse livro. E em português, a gente chama esse livro de Levítico, porque ele fala dessas leis dos Leviim, dos levitas. Mas é verdade que o Talmud também chama esse livro de Torat Kohanim, a Torá dos sacerdotes. Porque exatamente esse livro fala muito sobre as leis, né, dos sacerdotes. Vamos só ler e entender esse versículo. Vaikra e chamou El Moshe, a Moshe, Vaidaber e falou Hashem Elav, o Eterno, a ele, Meoel Moed, na tenda da reunião, Lemor, dizendo. E aí o versículo 2 segue o que ele disse. Esse também seria um terceiro livro, então, que também teria sido escrito pelo Moisés. Alguém quer fazer mais algum comentário? Alisson, tudo bem? A Diana está me perguntando se a lei mosaica foi ordenada somente ao povo de Israel. Sim. Para o judaísmo, sim. Só os judeus é que estão obrigados a cumprir todas as leis que estão nesses 5 primeiros livros da Bíblia. Oi, Alisson. Oi, tudo bem? Então, tudo bem. Desculpa, toda hora caiu a conexão. Então, muitas dúvidas eu tenho, tá? Muito de ouvir algumas pregações desse pastor judeu. E muitas coisas nós não encontramos na Bíblia, porque eu acredito que ele deva tirar muito isso dessas traduções orais que você tem comentado aí. E inclusive até tem uma pregação dele que no Vaikra, ele diz, e chamou, ele fala que Moisés construiu o principal dos altares. E eu procurei isso na Bíblia e nunca achei. Existe também em relação, na tradição oral, alguma coisa em relação a isso mesmo, que Moisés tenha feito o principal dos altares. E uma coisa também que eu acho que também, se isso existir essa passagem na tradição oral, seria uma coisa que poderia estar enfatizando também em relação ao fato de afirmar que ele também é realmente do autor principal, né? Porque, mais uma vez, está colocando uma incumbência sobre a vida de Moisés, construir o principal dos altares.
isso. Eu não sei se está na tradição oral, mas eu gostaria de saber. Eu não sei, eu nunca ouvi essa expressão principal dos altares, é uma expressão estranha para mim, pelo menos em português. O Moisés construiu o tabernáculo, que era aquele templo móvel no deserto. Isso. Mas eu não sei, é difícil de dar uma resposta porque eu não sei do que ele está falando. Isso é verdade. Eu não entendi do que exatamente ele está falando, então é difícil para eu te dar uma resposta. A princípio, para mim, o principal altar é o principal que está no templo, estava no templo em Jerusalém. E aí não teria nada a ver com Moisés. Não, eles citam um altar que ficaria do lado de fora, ao pé do monte Moriá, Sinai, acredito eu, assim, que ele construiu. Mas eu nunca achei isso na Bíblia, praticamente pesquisei e nunca achei. E como tem essa tradição oral que muitas vezes ele cita, a gente ouve e acaba ficando assim, acredito, mas de onde tirou isso? Uma coisa meio... Eu não sei, Alisson. Se você quiser perguntar para ele qual é a fonte mesmo dele me mandar um e-mail, eu posso verificar e te dizer o que eu acho. É um pastor assim, de renome nacional, mas a gente não consegue, eu acredito que eu não consiga ter contato com ele para pedir uma justificativa mais direta a respeito disso também, entendeu? Então, isso eu consigo também... Eu não sei o que te dizer, Alisson. Eu já acho estranho você chamar um judeu de pastor. Alguém que não cita fontes é mais estranho ainda, mas eu não sei nem de que você está falando, eu não sei a pessoa, então eu difícil eu falar. Porque ele, digamos assim, hoje ele assim, como que diz, é protestante hoje, né? Então, já judeu que já segue, já é pentecostal, entendeu? Então, é um pastor já que já segue uma linhagem já diferente, mas ele tem o conhecimento, uma bagagem assim, em relação dos judeus. Você está me dizendo que ele era um judeu e ele se converteu ao cristianismo, é isso? Exatamente. Ah, entendi. Essa é a expressão certa, entendeu? Ele se converteu ao cristianismo. Então, ele tem essa bagagem e faz muitas comparações, inclusive até no 613 aqui, entendeu? E depois futuramente ele coloca Jesus nessa história, que foi o único sacerdote, o maior rabino que conseguiu praticamente cumprir todas essas 603 leis, por isso que ele tem um sacrifício válido para o cristão. Entendeu? Então ele coloca como leis internas, leis de dentro e leis de fora. Eu acho estranho. Eu vou te dizer, Alisson, eu não gosto de discutir quem está certo e quem está errado, isso não leva a gente a nada, mas de um ponto de vista judaico, isso que você me fala é estranho. E como eu não ouvi dele, eu não tenho como julgar. Mas você pode falar comigo, então, se você quiser me mandar um e-mail, por favor, e aí eu posso te dizer o que de repente, o que eu acho. Deixa eu saber se tem mais alguém que... tem mais alguma pergunta? Gilberto, tudo bem? Não estou conseguindo ouvir, eu vou passar o microfone para o Silvio. Oi, Silvio, tudo bem? Tudo bom. Me ouve? Oi. Não, Silvio, eu não te ouço direito, na verdade. Vou ficar quieta, você tenta falar. Tá, eu ouço bem. Sobre o 613, pelo que eu sei, são ossos e juntas, né? Acho que aí fecha a conta, né? Mas eu acho que isso aí sendo ilustrados, né? Eu não sei se você tem essa mesma opinião. É que eu nunca... É uma coisa que eu sempre tive curiosidade, na verdade, eu nunca fui muito atrás. O Cláudio está perguntando quais são essas 3 leis que aparecem no Gênesis. A gente tem a lei que Deus dá para o Adão, que é de se multiplicar, frutificar e multiplicar. A gente tem a lei que ele dá para o Noé, que ele fala que não é para comer um pedaço, uma carne de um animal que está vivo, ou seja,
que a gente não pode maltratar os animais. Primeiro você tem que matar o animal, depois você poderia comer a carne dele. E a terceira lei é a lei do Brit Milá, que é a lei da circuncisão que ele dá para o Abraham. Essas são as 3 leis que aparecem no Gênesis. E o André está fazendo uma pergunta sobre o nome de Deus. Esse nome aqui, André, eu vou ler para vocês o versículo inteiro. Como eu sou religiosa, eu não gosto de falar esse nome quando eu não estou rezando. Mas a verdade é que esse nome, ninguém sabe exatamente qual é a pronúncia desse nome de verdade. A pontuação que a gente tem hoje é uma pontuação da Idade Média. Então, a gente leria assim. Vaikra el Moshe ish vaidaber Adonai elav me'oel moed lemor. Quando eu não estou rezando, por eu ser religiosa, eu leio Hashem. Hashem quer dizer literalmente o nome. Ok? Então, assim que a gente fala Deus em hebraico, Hashem. Se vai o nome, a gente sabe que a gente está falando de Deus. Eu queria continuar. A gente tem o 4º livro da Bíblia, é o Bamidbar. O Marco está perguntando o que você deve fazer aos sábados e o que você não deve fazer. Marco, eu não sei, aos sábados você deve se comportar bem, como todos os outros dias da semana. Não saberia dizer. Não tem uma outra resposta para você. E eu queria pedir para vocês, por favor, mandarem perguntas no chat, só perguntas para mim, por favor. Porque senão eu vou ser obrigada a fechar o chat. Vocês começam a conversar ou dar risada entre vocês, eu não consigo acompanhar o chat, ok? Estou tentando hoje, vocês reclamaram comigo antes que eu não leio o chat, eu estou tentando ler, mas vocês têm que me ajudar também, por favor. Então, eu queria saber se alguém quer ler esse versículo que a gente tem aqui em hebraico. Pablo, está com a mão levantada, você quer ler o versículo ou você tinha uma pergunta? Oi, Pablo. É o versículo? Ok. Vaidaber Adonai el Moshe במדבר סיני, באוהל מועד. באחד לחודש השני בשנה השנית בצאתו מארץ מצרים לאמור. Excelente. Então, esse livro em hebraico ele se chama Bamidbar, porque Vaidaber e disse Hashem el Moshe, Deus a Moshe, Bamidbar, no deserto de Sinai, de Oel Moed, na tenda da reunião, de Ehad Lachodesh, no primeiro dia, Lachodesh Hasheni, do segundo mês, Bashanat Hasheni, do segundo ano, Letzetam, da saída deles, Mieretz Mitzrayim, da terra do Egito, Lemor, dizendo, e ele começa. E então, o nome desse livro é literalmente no deserto, Bamidbar, e em hebraico não, em português ele se chama Números. Alguém sabe por que ele se chama Números em português? A tradição judaica também chama esse livro de Torah Kudim, Humash Akudim. Pakad, quer dizer, ele contou, então Pakad tem a ver com contar números, fazer um censo. Então, Humash Akudim é o livro dos números também. Porque uma das coisas que acontecem também nesse livro é o censo, uma contagem dos filhos de Israel. E deixa eu ver aqui. O Adriano perguntou se
os judeus acreditam que Deus tem uma forma como a nossa, com membros, ou os termos imagem e semelhança tem outra conotação. Não, Adriano, os tipos de ter dedo de Deus, Yad Hazaká, mão forte, face de Deus, seriam imagens só para a gente entender, mas os judaísmo entendem que Deus não tem forma. E eu vou pedir para vocês de novo, é a última vez que eu vou pedir para vocês, eu só posso continuar lendo o chat se vocês só usarem o chat para falar comigo. Se vocês usarem o chat para fazer comentários, não sejam perguntas ou alguma coisa que... Eu geralmente não consigo, gente, ler e olhar quem está com a mão levantada e falar tudo ao mesmo tempo. Vai ser fumacinha aqui da minha cabeça. Esse é o quarto livro da Torá. Ele se chama Bamidbar, a gente falou do nome dele, e quem escreveu também o Moshe. E o último livro, então, seria o Devarim. Devarim quer dizer palavras ou coisas, e em português ele se chama Deuteronômio. Deuteronômio em grego quer dizer segunda lei, porque nesse livro o Moisés, ele dá um resumo, ele volta de novo em algumas leis que ele já tinha falado antes do povo de Israel entrar em Israel. E a verdade é que em hebraico também se chama esse livro de Mishneh Torah, que seria um resumo da Torá. Então, também tem também tem esse significado parecido. Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta sobre esse livro, rapidinho antes da gente passar para o próximo? Oi, o Thomas quer fazer Thomas, então levanta a mão se você quiser, ok? Eu quero realmente pedir para vocês. Se vocês querem falar comigo, vocês podem levantar a mão. Ou vocês podem fazer uma pergunta pelo chat. O Adriano falou que em Êxodo, se você tem uma diferença entre os 10 mandamentos um pouco no que aparece no Êxodo e no que aparece no Devarim. Ele fala que, na verdade, primeiro diz cobiçar a mulher antes da casa do próximo, e depois fala cobiçar primeiro a casa do próximo. Você percebe também, em um deles fala guardar o Shabat, e no outro deles fala lembrar o Shabat. Não tem problema. Tem algumas diferenças mesmo. Yosef, tem uma pergunta? Thomas, tudo bem? Eu tenho, sim. Está me ouvindo? Tudo bem. Está me ouvindo? Olá. Uhum. Está me ouvindo? Thomas, não estou conseguindo te ouvir. Então, por favor, me manda uma... fechou o seu microfone, Thomas. Fechou ele de novo, Thomas. Eu abri e você fechou ele de novo. Eu vou abrir. Poxa. Tá bom. Não está me ouvindo não, né? Agora eu estou te ouvindo. É uma passagem que fala sobre comer carne de um animal e usar o leite, que poderia ser da mãe desse animal, né? Não tem alguma coisa assim? Isso. Não, você não deve comer o bezerro, você não deve cocer o bezerro no leite da sua mãe, da mãe dele. E então existem duas pias na cozinha separadas por causa disso? Para evitar que haja esse problema, né? Eu não quero falar de cachiruto hoje, não tem muito a ver, mas é por causa disso. Sim, certo. Os judeus não misturam derivados de leite com derivados de carne, nem de frango. Ok. Era só nada. Isso mesmo. Ok, Thomas. Então, esses são os 5 primeiros
essa é a primeira parte da Torá, né? Do Tanakh. Então, e eu queria então falar, e aí a gente não tem muito tempo, vai ter que ser bem rápido, bem diferente do que a gente fez agora, ok? A segunda parte, então, é o Nun, é o Nevi'im, e a gente pode dividir os Nevi'im em duas partes, na verdade. Nevi'im quer dizer profeta. A gente costuma dividir entre os Nevi'im Rishonim, os primeiros profetas, Rishon, que é o primeiro. E o sexto livro da Bíblia, então, é o Yoshua, que é o Josué. Espera que tem uma cola aqui, sem a minha cola não vai dar certo. O Yoshua, então, é o Josué. Shoftim é o livro de Juízes, seria o sétimo livro. O oitavo livro é o Samuel, e o nono livro é Melachim. E, bom, quem escreveu esses livros, segundo a tradição judaica, o livro de Yoshua, ele foi escrito pelo próprio Yoshua, menos os últimos versículos que falam da morte de Yoshua, que teriam sido escritos pelo Pinchas, pelo Cohen, pelo sacerdote. O livro Melachim, eu posso escrever aqui em português para vocês. Então aqui, o sexto livro é Josué, só não tenho acentos, desculpem. Shoftim são juízes. E segundo a tradição, então, quem escreveu o livro dos juízes também foi o profeta Samuel. O outro livro seria, então, o livro do Shmuel. E, segundo a tradição, ele teria escrito até o primeiro livro, até o capítulo 25, versículo 1. E o resto teria sido escrito pelo Gad e pelo Natan. Deixa eu só escrever aqui. Shmuel é o Samuel. E Melachim é o livro de Reis. E quem escreveu o livro de Reis foi o Jeremias. Sim, Jeremias? Sim, Jeremias, em português. E a segunda parte que a gente pode dividir os profetas seria os Nevi'im Aharonim. Antes de eu começar a falar Aharonim, eu estou vendo aqui que o Marcelo pergunta em qual momento do Tanakh surge pela primeira vez a figura de Satanás. Essa figura, na verdade, não existe na Bíblia. Existe o nome Satan, quer dizer inimigo. Não é exatamente a ideia que a gente tem de Satanás em português. E ele pergunta se a serpente de Bereshit e Satanás são a mesma entidade, segundo o entendimento do judaísmo ou não. E o Gabriel está perguntando, eu acho que não. Eu vou voltar aqui. Esse nome seria Yehoshua, Josué. Até onde eu sei, os cristãos israelenses, eles dizem que o nome de Jesus seria Yeshua. Tem o O. Yeshua. E o Marcos está perguntando se para os judeus Jesus foi um profeta. Não, para os judeus Jesus foi um judeu, não necessariamente um profeta. Isso é isso, Gabriel, Yeshua. Pelo menos esse é o nome que eu já escutei. Gilson, tá vendo? Esse tipo de comentário é estranho. Não entendi muito bem. Por que você não entendeu muito bem? Então, a segunda parte que a gente pode falar dos profetas, dos Nevi'im Aharonim, dos últimos profetas. Então, o 10º livro da Bíblia é Yeshayahu. Yeshayahu seria
o Isaías. Eu vou escrever aqui em português. Isaías. E o 11º livro é o livro do Irmial. Irmial é o Jeremias. O 12º livro é o livro do Yehezkel. Yehezkel é Ezequiel em português. E o 13º livro se chama Shnei-Asar ou Shnei-Asar, Shnei-Asar, quer dizer, não tem um paralelo em português, seria literalmente os 12. Ok? Esse é o 3º livro, ele é um livro só. Eu já vou falar sobre ele. Então, vamos só falar então sobre, voltar aqui um pouquinho, falar sobre os primeiros profetas. Então, no livro de Yoshua, a gente então vê a invasão de Canaã sobre a liderança do Yoshua e a distribuição da terra entre as tribos israelitas. No livro dos Juízes, a gente vê as histórias, né, são sobre essas figuras heróicas, centradas nessas figuras heróicas que são juízes. Eles lideram o povo em vitórias militares e sobre uma série de inimigos. Em Shmuel, na verdade, né, tem 2 livros. Na Bíblia hebraica a gente conta ele como um livro só. Ele foi o último dos juízes e ele também foi um profeta. Ele é meio relutante, mas ele unge o rei para que ele lidere sobre as pessoas. E tem as histórias do primeiro rei, do Saul, e a rivalidade dele com o David. E no 2º livro de Shmuel, a gente vê a história do rei David e a corte dele, toda a questão com a Bathsheba, a revolta do filho dele, Absalom. E no livro de Reis, a gente também vê os anos finais do rei Davi, o reinado do rei Salomão, que era filho do rei Davi, como ele constrói o templo de Jerusalém, a sucessão que se dá depois disso entre as 10 tribos do norte que formam o reino de Israel e as 2 tribos do sul que formam a tribo de Yehudá, de Judá. E o profeta Elias, que é o nome dele no português, eu fico confusa. Que fala, tem o conflito com o rei Ahab, e no 2º livro de Reis também continuam. Ruth, você pode esperar um pouquinho, eu vou responder a sua pergunta, mas eu vou chegar lá, calma. Eu não falei em nenhum momento, gente, que Daniel não é profeta. Esperem 2 minutos, eu chego até o Daniel. E não lembro mais o que eu estava falando. Enfim, tem o 2º livro de Reis. E entre os últimos profetas, que a gente chama Nevim Achronim, tem então o Yeshayahu, o Isaías. No livro dele é cheio de oráculos e narrativas. Ele foi escrito mais ou menos no século 8, antes era comum. E bom, eu não falei quem escreveu esses livros eu falei, e aqui eu não comecei a falar. Então, esse livro do Ishaiah, a gente acredita que foi publicado pela escola do rei Hezequiah. E de Irmial, a gente acredita que foi o próprio Irmial que escreveu e que ele foi completado pela grande assembleia, pelo Sanhedrin. O livro do Yehezkel, que fala também
são, bom, o livro do Irmial também são oráculos, poemas, narrativas do século VII, mais ou menos antes de Era Comum, até mais ou menos a época de que termina o Reino do Sul. O Jeremias ele é testemunha do fim do final desse reino. E a Torá está falando que Isaías está dividido em 3 partes. Pela tradição judaica, eu não reconheço pelo menos não me lembro de ter estudado que o livro de Isaías está dividido em 3 partes. Talvez essa seja uma divisão cristã. E o livro do Yehezkel, então, o livro do Yehezkel também foi publicado pelos homens da Grande Assembleia, foi escrito pelos homens da Grande Assembleia. E também tem oráculos e narrativas, mais ou menos do século VI, antes da Era Comum. E os 12, então, seria o 13º livro. Ele, na verdade, é um conjunto de 12 livros. Na Bíblia cristã são 12 livros diferentes. A gente tem o Oshea, que seria o Oséias. E ele é também um profeta do norte, mais ou menos no final do século VIII. A gente tem o Yoel, que ele é o Joel, em português. Também o Joel são oráculos também após o exílio, que também focam na retribuição divina. A gente tem o Amós, esse é fácil, ele também se chama Amós em português. Também é um profeta também do meio do século VIII, Era Comum, também um profeta do norte. A gente tem o Obadiah, que é o Obadias. Se eu estiver tendo algum nome estranho, vocês me corrijam. Tem uma cola aqui, mas eu nunca estou 100% certa dela. O livro do Ioná também, que é uma história curta sobre o profeta Ioná e como que ele foi mandado por Deus para Nínive. Em português ele é o Jonas. A gente tem o Micá, que é o Miqueias. O Micá também, ele é um profeta também do final do século VIII. A gente tem o Nahum. Eu não sei como se fala Nahum em português. Eu vou escrever Nahum. O Adriano está falando, obrigada. Não? Ok. Não estava certo. A gente tem... enfim, Nahum também é um poema sobre a queda de Nínive. O Habacuc, eu acho que também, Habacuc, também se escreve Habacuc, muito obrigada, Adriano. Estou colando aqui do Adriano. Habacuc. Tem o Sefania, que também... Sofonia, que é um profeta, então, do final do século VII. A gente tem o Hagai, que é Ageu. Também que é um profeta do final do século VI. Ele vive nesse tempo que as pessoas estão retornando do exílio. A gente tem Zechariah,
Zachariah Zacarias. E ele também tem material, visões, que ele teve mais ou menos no século VI, com um material um pouco depois do exílio. E a gente tem o Malachi, que é o Malaquias. Malachi também é um profeta do século V. E esses 12 profetas, eles também foram publicados em um livro só, pelos homens da Grande Assembleia. E a terceira parte, então, da Bíblia seria esse Kuf, que é o Ketuvim, que são os escritos. O Adriano está perguntando o que é essa Grande Assembleia. Era a Grande Assembleia era uma reunião de sábios, onde era como se fosse um grande tribunal, um tribunal superior, vamos dizer assim, onde eles tomaram várias decisões com relação ao judaísmo, inclusive, por exemplo, a tradição oral, como eu disse para vocês, a ideia dela é que é uma tradição oral. Então, ela não deveria ser escrita, mas eles, por exemplo, tomaram essa decisão de que essa tradição deveria ser escrita para não ser perdida. Só antes de eu continuar, então, então, a terceira parte tem o Ketuvim, que são os escritos, e quem faz parte desses escritos, então, a gente tem o 14º livro, que é o Tehillim, Salmo. A gente tem, são 150 poemas de vários estilos, também de vários autores, a maioria deles, a gente acredita, terem sido escritos pelo rei Davi, mas tem alguns que foram o próprio Adão que escreveu, o Abraão, tem vários, a maioria deles se atribui ao rei Davi, mas alguns seriam outros autores. O 15º livro é o livro, deixa eu escrever aqui para vocês, esse livro são os Salmos. O 15º livro de Iov é o Jó. E o 16º livro é o Mishlei, que seriam provérbios. Na verdade, eu errei aqui e eu troquei a ordem. Primeiro vem o Mishlei e depois o Iov. Eu não sei por que eu troquei. Então, esse livro do Iov, ninguém sabe ao certo, na verdade, se o Iov foi realmente uma pessoa que existiu ou não, ou se esse livro só está querendo trazer alguma coisa, alguma mensagem para a gente. E o livro do Mishlei, então, bom, mas esse livro de Jó, então, se acredita que ele foi escrito pelo Moisés, mas, de acordo com uma outra opinião, teriam sido os homens da Grande Assembleia que teriam escrito. O livro do Mishlei, Provérbios, de autoria do rei Salomão. E Adriano me perguntou como Jó é visto pelos judeus, já se ele não era judeu. Eu não entendi essa pergunta, Adriano. Várias pessoas na Bíblia não são judias. Eu não... Se eu for parar para pensar, não sei. Eu não entendi muito bem essa pergunta. E eu disse sim, são 24 livros, mas eu ainda não terminei a minha conta. A Adriana continua sem entender. E a outra parte que a gente tem dos Ketuvim seria o que a gente chama de Hamesh Megilot, as 5 Megilot, os 5 rolos.
A gente tem o polo de Ruth, que é Ruth, que foi escrito pelo profeta Shmuel. A gente tem Shira Shirim, que seria o cântico dos cânticos. Shir quer dizer música. Lamentações. Não. Eu fiz uma bagunça aqui. Por que eu fiz isso? Não entendi. Troquei totalmente a ordem. Eu vou colocar aqui outros números. Shira Shirim seria o 17º livro. Ruth seria o 18º. Depois, o 19º é Lamentações, que é Eihá. Eihá, Lamentações. Depois a gente tem Eclesiastes, que é o Coelet. Eclesiastes. E depois a gente tem Megilat Esther, que a gente falou sobre ela há algumas semanas. Então, também, esse livro de Ruth teria sido escrito pelo profeta Shmuel, o Eihá, Lamentações, pelo profeta Jeremias, o livro de Esther teria sido escrito pelo Esther e pelo Mordecai e publicado pelos homens, né, entrado no Tanakh de acordo com os homens da Grande Assembleia. E a gente tem os últimos 3 livros da Bíblia, que seriam Daniel, o livro de Daniel, o livro de Esdra e Neemias, que é um livro só, pela contagem judaica. O Daniel teria sido escrito pelos homens da Grande Assembleia, e o livro do Esdra e Neemias também escrito pelo Esdra. E o livro das Crônicas, que é o Divrei Hayamim, as coisas dos dias, as palavras dos dias, crônicas. Também teria sido escrito pelo Esdra. E deixa eu só escrever aqui o nome do Esdra e Neemias. Eu não entendi agora por que existe essa confusão com a ordem. Ok. Não, não. Não estou entendendo quem é a Esdra. Ok. Então, o 21º seria do Esther, e obrigada, Hernani, o Esdra, então, é Esdra. Ok. Então, esses são os 24 livros da Bíblia, segundo a contagem judaica. Não dá pra gente falar exatamente sobre eles. Se vocês acharem interessante, vocês podem mandar um e-mail. A gente pode falar mais, mesmo jeito que a gente se focou bem na primeira parte, na Torá, a gente pode falar um pouco mais assim, em geral, sobre as outras 2 partes, se vocês acharem que é interessante. Então, vocês podem escrever no Facebook ou me mandar um e-mail, se vocês acharem interessante a gente fazer isso. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. E eu convido vocês, então, se vocês acharem interessante, vocês podem se inscrever num dos nossos cursos. Eu vou mandar aqui um link para vocês, assim, um desconto. E esse mês de março, quem se inscreve também recebe uma correntinha com o nome escrito em hebraico.
E é isso, eu queria saber se vocês têm, assim, alguma pergunta sobre o curso. Leonardo, eu vou te passar a... Oi, Leonardo. Oi, Leonardo. Tá me ouvindo? Oi, Leonardo, estou te ouvindo. É a primeira conferência que eu vejo. Leonardo, eu não consigo te escutar, desculpa. Se você puder me mandar sua pergunta pelo chat, eu posso ler, mas eu tô... tá muito ruim. Ele está me perguntando se tem alguma publicação da Bíblia Judaica em português. Eu sei que existe uma tradução só em português da editora Sefer. E os cursos, o André está perguntando sobre os cursos da eTeacher. A gente tem cursos de hebraico moderno e a gente tem cursos de hebraico bíblico, que eu sou professora de hebraico bíblico, é um curso bem focado na leitura da Bíblia, em gramática. E é isso, eu não sei exatamente o que mais você queria saber, André. Seu curso, a aula é mais ou menos parecida com essa, que hoje a gente tem um monte de alunos, então não dá também para todo mundo participar. A Ruth está pedindo para eu escrever o nome da Bíblia hebraica em português. Você fala Tanakh? Ruth, não entendi. A gente escreveria alguma coisa assim? Tanakh, tá vendo que esse TH tem um som de RR? E Hernani, eu sei que em português existe uma publicação da editora Sefer, que tem só em português, não tem em hebraico. Tem algumas edições em português que tem em hebraico e a tradução em português, mas não é um livro só, são vários livros. E eu não tenho certeza de qual é a editora. E é isso, deixa eu ver se tem mais alguém com a mão levantada. Marcela, que você não conseguiu falar. Eu vou tentar te passar o microfone, mas eu não consegui falar com você. Oi, Marcela. Teoricamente eu tenho o microfone agora. Não estou conseguindo escutar mesmo o Marcelo. Quanto ao surgimento do batismo no Tanakh, não existe batismo no Tanakh, Marcelo. Ok, se tem mais alguma pergunta que vocês gostariam? Tipo, batismo no judaico? Não, Marcelo. Existe uma coisa no judaísmo parecida, talvez um pouco com batismo, mas não, batismo não tem nada a ver com judaísmo. Não existe. As crianças, os nenéns, por exemplo, são batizados, os católicos batizam os nenéns pequenos, no judaísmo isso não existe, e não é a mesma coisa. Tem uma coisa que talvez o batismo tenha vindo de uma certa coisa que a gente chama mikveh, que é um banho ritual, mas ele tem uma função que não tem nada a ver com o batismo, na verdade. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado da conferência. E então, se vocês tiverem alguma pergunta que vocês acham que eu não respondi, ou ideia de alguma coisa que a gente pode falar, alguma coisa que vocês acham que seria interessante, se vocês acharem que, por exemplo, seria interessante a gente
continuar falando dos livros da Bíblia, como a gente falou um pouco hoje. Vocês podem mandar um e-mail, vocês podem escrever no Facebook, tem aqui. E é isso, obrigada pela participação de vocês. Obrigada aos alunos que vieram aqui, tanto a professora Rosemary, outros professores, também meus alunos. E também para quem se interessa pelos cursos da eTeacher. O e-mail está escrito aqui, é hebraicobiblico@eteachergroup.com, esse texto aqui. E tem a nossa página no Facebook, que é o Hebraico Bíblico. Ok, sem problema. Então, uma boa noite para vocês e uma boa semana para vocês. Shavua Tov e Toda Rabá pela participação de vocês.